Deus. Comparada a Deus. Durante o tratado, a leitura do tratado, vocês vão tomar conhecimento de que Nossa Senhora, comparada a Deus, ela é um nada, um átomo, uma mera criatura. Porém, comparada a toda e qualquer criatura, ela está acima de todas elas, acima de todos os anjos, acima de todos os santos, acima de todos nós. Por quê? Porque ela é mestra em quem se humilhar será exaltado, será elevado. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O anjo disse: eis que tu concebirás e darás à luz um filho. Como se fará isso? O anjo explica: a sombra do Altíssimo te cobrirá. O que é que Nossa Senhora diz para o anjo? Eis aqui. A serva tem uma conotação ainda que não chega ao que é de verdade. Ela diz: eis aqui a escrava do Senhor. E esse escrava do Senhor, um senhor, ele tinha poder ou não tinha poder sobre a vida do servo, do escravo? Tinha. Então Nossa Senhora diz assim: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então ela se humilha a ponto de dizer que não é serva, que não é amiga. Ela diz que é escrava, ou seja, não tenho vontade própria. A minha vontade é a tua vontade. Por isso, faça-se em mim segundo a tua vontade. Aqui começa, vamos dizer assim, que uma abertura daquilo que é a devoção à Santíssima Virgem Maria. A essa mulher que o inferno treme diante dela. Por quê? Qual é o pecado de Satanás? Isaías 14 e Ezequiel 28. Ou é Isaías 28 e Ezequiel 14. Mas lá vai dizer assim: Satanás diz: eis que eu subirei ao mais alto dos céus e colocarei o meu trono acima do trono do Altíssimo e serei semelhante ao Altíssimo. Isso é o que Satanás diz. Por quê? Um anjo de luz que tem um pecado por excelência, né? Quando eu digo por excelência, no sentido de dizer que é o pecado dele, de fato, pessoal, é o pecado da soberba, do orgulho, da prepotência. Ele queria ser com Deus. Por isso que ele vai dizer a Adão e Eva: é verdade que o Senhor proibiu vocês de comer de todos os frutos do jardim? Aí Eva vai cair na tolice e conversar com ele e vai dizer assim: não, a gente pode comer dos frutos, a gente só não pode comer da árvore que está no centro do jardim. E o Senhor Deus disse que se a gente tocar nela, a gente morrerá. O que é que ele diz? Ele apresenta para Eva o desejo próprio dele. Não, vocês não morrerão, mas no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus. Mateus capítulo 4. Jesus é batizado, o Espírito do Senhor leva Jesus ao deserto para ser tentado, e Satanás se aproxima dele. Tem fome? Puxou uma pedra de pão. Segunda tentação. Está vendo todos esses reinos aqui da terra? Me pertence, mentiroso, não tem nada. Se tu, olha, a criatura dizendo para o Criador: se tu se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso. Então ele quer ser Deus, ele quer ser adorado. E por isso ele treme diante desta mulher, que São Luís fala no tratado e em quase todos os seus livros. A humilde por excelência. O Senhor olhou do céu para a terra e viu uma virgem humilde, um jardim fechado que não tinha sido tocado por ninguém. E essa virgem
aquela que os profetas vão dizer que é a excelente, a filha de Israel, aquela que é perfeita. E o Senhor olha para ela e diz: é aquela ali. E é por isso que Satanás treme diante dela. É por isso que Satanás tem ódio dela. E ele tem tanto ódio, e esse ódio que ele tem nasce no seu coração, mas o Senhor declara naquilo que é chamado de proto-evangelho. Gênesis capítulo 3, versículo 15. O Senhor fala com Eva, fala com Adão, e depois se dirige à serpente, a antiga serpente, Satanás, Lucifer, diabo, o dragão. O Senhor se dirige para ele e diz: eis que eu porei um ódio, uma inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali é chamado de proto-evangelho. Então tem esse ódio, não da parte da mulher, mas da parte daquele que é tenebroso, que vive no obscurantismo desde sempre, porque é mentiroso desde o começo. O Senhor diz, não sabe falar outra coisa a não ser mentira. E ele tem esse ódio, e esse ódio perdura de geração em geração, de geração a geração. E no livro do Apocalipse é dito, Apocalipse capítulo 12: eis que apareceu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés, uma cabeça de 12 coroas, uma coroa com 12 estrelas, né? Uma coroa com 12 estrelas representando os apóstolos, representando os patriarcas, os filhos de Jacó, que formava o povo da antiga aliança. E aí vai dizendo, e diz que ela estava grávida para dar à luz. E o dragão, a antiga serpente, se colocou diante dela, a fim de devorar o seu filho logo quando ele nascesse. Mas diz que o Senhor deu a ela asa de águias. Lembra Isaías? Aqueles que confiam no Senhor receberão asas de águia, correrão, né? Percorrerão grandes distâncias, mas não se fatigarão, não se cansarão, porque o Senhor dará a ele asas de águia. O Senhor deu a ela asas de águia, e ela foi para o deserto, e no deserto foi alimentada por um tempo, metade de um tempo, e assim sucessivamente. Aí diz assim, mas o dragão, não tocando na mulher, declarou guerra aos seus descendentes, os filhos da mulher, os filhos da serpente. Eis que porei um ódio, uma inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Se você é descendente de Nossa Senhora, tem alguém que te odeia. Tem alguém que já declarou guerra a você faz muito tempo. Muito e muito tempo. Só que às vezes as pessoas não percebem isso. Existe uma geração, ou melhor, existe nas gerações um povo que vai chamá-la de bendita, e outros que vão dizer que era uma mulher qualquer, que era um demônio. Isabel, cheia do Espírito Santo, disse, de onde me vem a honra que a mãe do Deus Salvador me venha visitar? Aí Maria vai dizer, né? Doravante, todas as gerações, com exceção dos protestantes, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez em mim grandes coisas, porque santo é o seu nome, o seu braço é poderoso, e ele me fez grandes coisas, e todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Aquele que não proclama a Santíssima Virgem Maria como bem-aventurada não faz parte da descendência dela. Alguém pode dizer, a mãe de todos os viventes é Eva, na ordem natural, como ser humano, no sentido de que nós temos um descendente, né? Um ancestral comum, Adão e Eva, na ordem natural. Mas na ordem da graça,
a Santíssima Virgem Maria é mãe de todos os viventes, até mesmo daqueles que blasfemam contra ela. Eles rejeitam a sua maternidade, mas ela não rejeita ser mãe. São João capítulo 19, versículos 26 e 27. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Daquela hora em diante, o discípulo não diz o nome. É João, a gente sabe, o discípulo amado, mas não diz o nome, para dizer assim: daquela hora em diante, Lindomar levou ela para a sua casa. Teu nome? Jéssica levou ela para a sua casa. Janaína levou ela para a sua casa. E bem-aventurada é a casa que a Santíssima Virgem Maria habita. Porque ela está atenta. Se faltar o vinho, ela vai dizer: faça tudo o que ele disser. E um vinho novo será realizado. Será transformado. Só entende isso quem se